dietas de restrição ou até mesmo corte de carboidratos, as famosas low carb. Tem gente que exagera e acaba sofrendo reações do organismo. Quem conversa com a gente é a nutricionista comportamental Evelyn Lima. Tudo bem, Evelyn? Tudo bem, Elaine, e você? Tudo jóia. Evelyn, tem gente que chega a passar mal quando volta a comer nem que seja um pouquinho de carboidrato, né? Quando fica muito tempo restrito. Isso, acontece exatamente isso porque o corpo ficou tanto tempo sem receber aquele alimento que quando ele recebe, ele quer absorver tudo de uma vez e acaba dando alguns picos. E aí a pessoa sente às vezes tontura, algum mal-estar por causa dessa restrição. Você trabalha com a nutrição comportamental, né? Onde não existem restrições, é isso? Nenhuma. Na abordagem comportamental é realmente fazer as pazes com a alimentação. O foco não é a gente olhar para os nutrientes, para as calorias, e sim no comportamento que o paciente vai ter com aquele alimento. Então a gente entende que ele precisa ter paz para se alimentar e se alimentar de uma maneira que realmente faça sentido para ele, que seja sustentável. Porque diferente das dietas low carb, elas têm dia para acabar, né, Elaine? Exatamente. E agora, o que pode acontecer, por exemplo, com o organismo se ele fica sem o carboidrato? Porque é legal lembrar também as pessoas que o carboidrato não está só no pão, na massa. Tem fruta, por exemplo, né? Nas frutas, na salada, né? Praticamente em tudo. O carboidrato ele é a nossa fonte de energia. Para a gente pensar, para o coração bater, para o intestino funcionar, para tudo acontecer no nosso corpo, a gente precisa dessa fonte de energia. E se a gente não tem o carboidrato, o nosso corpo tende a buscar essa fonte de carboidrato na nossa massa muscular num primeiro momento. Então ele quebra o músculo, produz o glicogênio ali para ser fonte de energia e começa a acumular gordurinha. Enquanto ele está fazendo esse mecanismo, o nosso corpo vai se adaptando. Então ele vai entendendo que está numa escassez de energia e que ele precisa deixar o metabolismo mais lento com o intuito de fazer a nossa sobrevivência. Quando a gente come algum carboidratinho a mais, que pode ser a fruta, pode ser um legumes, pode ser um pouquinho de arroz, ele acumula tudo aquilo, porque ficou muito tempo em escassez. Então ele guarda. E aí começa o efeito sanfona. E cada vez que a gente passa por um efeito sanfona, Elaine, o nosso metabolismo fica 100 calorias mais lento, a nossa vontade de comer, a fome aumenta e a saciedade reduz. Então a gente tem a necessidade de comer mais ainda. Então, de acordo com a linha que você segue, o ideal é não tirar carboidrato. Não. A gente tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter fontes de fibra, fontes de proteínas, de gordura, de todas as vitaminas e tem que sim ter a fonte de carboidrato. E aí, assim, o cuidado é o quanto se come, é isso? Isso. A gente trabalha muito na abordagem comportamental o comer intuitivo e o entender os sinais do corpo. Entender o que é fome, o que é saciedade, que a saciedade é diferente de estar cheio. Então, a gente trabalha muito essa questão para o paciente começar a perceber. E também a ele cuidar das emoções. Porque muitas vezes a gente come sem fome porque está descontando as emoções ali. Então, esse é o nosso intuito na abordagem comportamental. E aí, em relação a pães, massas, como é que funciona? Existe uma dosagem? Como é que a pessoa começa a entender isso para, de repente, até diminuir um pouco, se for o caso? Então, a gente trabalha, no primeiro momento, realmente adaptando a rotina, né, do paciente. Ele gosta de pão? Vamos deixar o pãozinho. Até foi um caso bem engraçado que aconteceu esses dias, de uma paciente que chegou para mim que ela estava com pouca energia. Ela falou, tô com muita pouca energia, tô com a memória péssima e eu queria um suplemento para melhorar isso. E aí eu perguntei a rotina dela e tal, e ela tinha uma alimentação bem restritiva ali com carboidrato. Perguntei para ela, você gosta de pão? Ela, eu faço pão pro meu marido que ele ama o meu pão, mas eu não como. Falei, vamos pôr uma fatia de manhã com seu cafezinho? Aí ela colocou. Elaine, em um mês ela perdeu 3,8 kg e a energia que ela queria, a motivação e a memória melhorou. Ela estava precisando de energia. Fatia de pão deu o resultado, que delícia, né? Poder comer um pãozinho. Ela estava com fome, né? Ela estava precisando de energia. Então, às vezes, a gente se priva tanto e acaba ocasionando outras coisas, que não é interessante, né? E você falou de perda de massa muscular também. Isso a longo tempo pode trazer um sério risco, né? Com certeza. A nossa tendência, conforme a gente vai envelhecendo, é ir perdendo massa muscular. E se a gente perde isso fazendo uma dieta, acelera muito esse processo, né? A parte de locomoção, de fôlego, de resistência acaba atrapalhando bastante. A gente sabe que, principalmente na área de nutrição, os estudos vão evoluindo e trazendo sempre novidades, né? A gente pode dizer hoje que é melhor, então,
pensar o que está comendo, quanto está comendo, mas não retirar. Exatamente. A gente sempre tem que ver o que vai ser sustentável. Será que eu consigo viver com essa dieta a vida toda? Tendo uma felicidade, né? Sendo feliz? Então, a gente tem que pensar nisso. Fazer algo que realmente seja sustentável. Porque se não for sustentável, o peso também não vai ser. E assim, um dos seus vídeos você citou um exemplo de uma mesa cheia de bolos, eu não preciso comer todos os bolos, né? Exato. Sempre a gente poder olhar para tudo aquilo e entender qual realmente eu quero comer. O difícil é quando a gente se priva de comer e quando você se libera para comer um pedaço, você quer aproveitar tudo naquele momento, porque depois não pode. Né? A maioria das pessoas fazem isso. E aí esse comer tudo naquele momento é um excesso. E às vezes esse excesso o nosso corpo não dá conta de liberar. E é onde a gente começa a ganhar peso. Se a gente colocar uma fatia de bolo sempre que tiver vontade, vai ficar saciado, vai ficar feliz e não precisa ter esses escapes de excessos. E o poder de escolha também, né? Faz essa diferença toda, né? É uma liberdade. E também não fica a consciência pesada caso coma um pedacinho a mais, né? É uma liberdade. É realmente você voltar a comer em paz. E sem perder. A Exato. parte boa da vida. E ainda, conforme você vai respeitando o seu corpo, fome e saciedade, ele vai entendendo que ele não precisa estocar energia. Porque se ele está estocando energia, está estocando gordura, é porque em algum momento ele está recebendo poucas nutrientes, poucas calorias, né? E aí o equilíbrio também está aí na prática de atividade física e tudo mais, exatamente, né? Nesse cuidado com o todo. Tá certo. Muito obrigada, viu, pela participação.